Estamos no ano de 34 da era cristã, na cidade de Corinto, Grécia, que fazia parte do antigo Império Romano. Jochebed estava muito aflito, porque ele tinha acabado de saber que o lugar onde ele morava, suas terras, iam ser confiscadas por Licínio Minúcio, que era um questor do Império e queria essas propriedades para ele. Ele, num ato de desespero e não sabendo o que fazer com a sua família, por aonde eles iriam morar, ele era viúvo, tinha Abigail, sua filha de 18 anos, e Gesiel, seu filho com 25 anos. Ele resolve atear fogo nas terras de Licínio, que eram vizinhas da dele, e o filho acaba ajudando sem saber o que o pai tinha feito, e o Licínio percebe que tinha sido ele, e acaba prendendo toda a família. E Jochebed, nessa prisão, acaba sendo morto. Gesiel acaba sendo mandado para as galeras, que eram grandes embarcações onde os escravizados remavam e normalmente morriam ali, porque as condições eram bem precárias. E Abigail, eles ficaram tocados, porque no momento que Jochebed morre, ela começa a cantar uma canção para acalanto, né, deles, e eles ficam tocados ali e acabam soltando ela. Abigail não tinha mais ninguém para ela. Então, ela procura um casal, a Ruth e o Zacarias, que estavam se mudando ali de Corinto e estavam indo para a cidade de Jope, que fica atualmente em Israel. Hoje é a cidade de Jafa ou Iafo. E eles tinham perdido recentemente um filho também jovem, por conta das perseguições do Império Romano. E eles acabam adotando Abigail. Eles ainda pensam que vai perdê-la, porque ela chega a passar 3 noites delirando com muita febre, porque o choque que ela levou de tudo que aconteceu foi muito grande. E Gesiel foi para as galeras, e chegando lá, ele era uma pessoa muito amável, tranquila. Tanto ele quanto Abigail eram espíritos que já vieram com uma bagagem espiritual muito grande. A mãe também deles preparou muito eles para tudo o que eles também iriam estar passando. Num determinado momento, o navio para e sobe um rapaz com certo prestígio e chamado Sérgio Paulo, e ele acaba ficando doente, contraindo uma doença infecto-contagiosa. E aí, todos com certo receio de cuidar dele para não pegar a doença, queriam chamar um escravo que fosse um escravizado que fosse de maior confiança. E aí chamaram então Estevão. Estevão cuidou de Sérgio Paulo, muito abnegado, e Sérgio começou a melhorar. Só que no que ele começou a melhorar, Gesiel começou a ficar doente, a ter sintomas da doença. Aí, eles então ficaram pensando, os donos do barco, porque àquela época, se um escravizado ficasse doente, o que eles faziam para não comprometer a tripulação era jogar no mar. Mas Sérgio Paulo não permitiu isso. Ele quis que ele ganhasse a liberdade. Então, o que eles fizeram? No primeiro porto que eles iriam descer, então eles combinaram que Gesiel ia descer também. E o porto que eles chegam é Jope, no mesmo lugar aonde
estava Abigail, mas sem Gesiel saber. Sérgio Paulo entrega uma bolsa com um pouquinho de dinheiro para ele, de certo modo, começar a vida dele. Eles iriam dizer para os romanos que ele havia morrido no meio do caminho, eles jogaram ao mar, para que Gesiel ganhasse a liberdade. Só que chegando no porto de Jope, Gesiel é assaltado. E o ladrão rouba tudo que ele tem. E Gesiel apresenta muita febre. E ele pergunta para o ladrão: eu preciso de algum lugar para ficar, eu estou muito doente. E o ladrão fala assim: vai lá para os homens do caminho, eles vão cuidar de você. Os homens do caminho, quem eram? Eram os apóstolos de Jesus, sob a liderança de Pedro, que cuidavam dos doentes, recebiam pessoas de todos os tipos de problemas mentais, doenças de toda a ordem. Então, Gesiel chega lá e Pedro o acolhe e ele fica um tempo agonizando, delirando também. Só que nos delírios de Gesiel, ele ficava recitando passagens das escrituras mosaicas de Moisés. E Pedro ficou intrigado com aquela situação. Como que um rapaz tão jovem tinha tanto conhecimento das escrituras? Gesiel aos poucos se restabelece. Quando ele está restabelecido, Pedro fala para ele: olha, eu quero te apresentar o Evangelho. O Messias, ele já veio. Ele esteve conosco. E Gesiel começa a ler o Evangelho e se apaixona. Ele fica encantado, devora as Escrituras e se convence que realmente o Messias era Jesus. A partir daí, ele começa a ser o maior orador da Casa do Caminho e ajudava ali e também, além disso, começou a operar curas nas pessoas. Agora, nós vamos para a figura de Paulo de Tarso, que à época era Saulo de Tarso, nascido na cidade de Tarso. Ele era considerado um cidadão romano. As pessoas que nasciam em Tarso eram consideradas cidadãos romanos. Saulo era um doutor da lei, que hoje a gente pode dizer como um advogado, e ele tinha um futuro muito promissor, porque ele era discípulo de Gamaliel. Para Gamaliel, o seu melhor aluno, o aluno de melhor oratória, que mais conseguia entender as escrituras, era Saulo de Tarso. Gamaliel era rabino e também fazia parte do Sinédrio. Ele ocupava uma cadeira no Senado do Sinédrio. E quando Gamaliel se aposentasse, ele estava então preparando Saulo para assumir o seu lugar. Então Saulo se tornaria rabino e senador, isso em Jerusalém. E como Jope era próximo de Jerusalém, certa feita, Saulo, passando por lá, conheceu Abigail. E Abigail, muito amorosa, Saulo já um comportamento mais austero, de certo modo até intransigente, ele dizia que Abigail era o coração do cérebro dele. Ele ficou muito encantado com ela e a pediu em casamento para os seus pais adotivos. Só que Saulo estava sabendo que uma estranha doutrina estava se espalhando ali por Jerusalém, por aquela região. E ele foi averiguar o que estava acontecendo. Então, certo dia, ele foi para a igreja do caminho e ouviu a pregação, então, de Gesiel, que então, por segurança dele também, Pedro pede para que ele mude o nome dele para um nome grego. Então ele escolhe Estevão.
Então Estevão estava pregando, e depois que Estevão termina a pregação, Saulo vai ter com ele e começa a discutir o seu ponto de vista com ele. E aí Estevão responde, e esse diálogo, de certo modo, Saulo percebe que perdeu essa conversa, como se ele se sente derrotado. E ele começa a se irritar. E aí Estevão tem outros afazeres na casa, além de estar ali fazendo a pregação. E Saulo falava para ele: eu não terminei ainda o que eu tenho para falar, eu não terminei. E Estevão falou: olha, eu sinto muito, eu tenho outras coisas para fazer. E aí nisso chega uma senhora com uma criança vindo de uma cidade chamada Dalmanuta, e ela mostra que a menina não está conseguindo falar. E Estevão impõe as mãos, faz uma oração para a menina, e a menina começa a falar. E Saulo presenciando tudo isso. Quando Saulo olha, ele acha aquilo um sacrilégio. Como assim? Né? Eles estão fazendo algum tipo de feitiço, alguma coisa assim. Então, Saulo resolve abrir um processo contra os homens do caminho e, com informações falsas, provas falsas, ele acaba prendendo Estevão. Só que no dia que ele faz o interrogatório com Estevão, Estevão também, de certo modo, vence essa conversa. E ele se sente muito humilhado, Saulo, e parte para cima dele, esmurrando ele, tirando sangue dele, deixando ele no chão, né? E Estevão fala o seguinte para Saulo: a paz difere da violência, assim como a força do Cristo difere da sua. E uma outra frase que Estevão diz é a seguinte: eu conheço no Sinédrio 1000 modos de me fazer chorar, mas não conheço um único modo que me faça desistir do que acredito sobre Jesus. Daí, Estevão é preso, fica 2 meses encarcerado, ele vai ficando muito magro, muito abatido, nem parece mais a mesma pessoa. E nesse meio tempo, Gamaliel, o mestre de Saulo, vai lá na Casa do Caminho para conhecer a Casa do Caminho. Chegando lá, ele encontra um amigo dele que estava tomado pela lepra. Ele tinha sido abandonado por toda a família, tinha perdido toda a sua fortuna, e as únicas pessoas que o acolheram para cuidar dele foram os homens do caminho. Então, quando o Gamaliel chega lá, ele fica muito impressionado e conversa com Pedro, e Pedro entrega uma cópia do Evangelho para ele, de Mateus, e fala: leia sobre o nosso Messias. Gamaliel fala: eu vou ler sobre o Messias de vocês. E Gamaliel sai muito tocado dali. Então ele chega para Saulo e fala assim: Saulo, tenha calma, você não deve perseguir os cristãos, porque Saulo queria matar todos. Ele não faça isso. Eles têm um trabalho interessante na Casa do Caminho. E aí, nessa negociação, Saulo acaba dizendo: tudo bem, eu não vou persegui-los, mas de Estevão eu não abro mão. E Gamaliel entende que Estevão acaba tendo que perecer pela causa. Só que Saulo convida a própria noiva Abigail para presenciar essa execução. E ela, de certo modo, resiste, não quer ir, mas ele fala: não, é importante para mim. Então ela fala assim: olha, eu quero ir, mas tudo bem, eu vou, mas eu vou no final. Porque essa execução era com apedrejamento, imagina. Chegando no final, quando Estevão já estava quase morto, Abigail entra no salão e reconhece o seu irmão Gesiel. E fala para Saulo:
Saulo é meu irmão, Gesiel. E Saulo, confuso, fala assim, não pode ser. Os nomes são diferentes. Ele, não, mas é o meu irmão, eu preciso falar com ele. Pelo amor de Deus, me deixa falar com ele. E aí, ele pega, então, Estevão, tira de lá, diz para os homens do Sinédrio que ele ainda vai querer tirar mais uma confissão dele, e Abigail vai ter com ele, vai conversar com ele. E quando ele a vê, ele em nenhum momento reclama do que está acontecendo, ele apenas fica muito feliz de ver Abigail. Abigail, que alegria te ver aqui. E ele fala assim, a minha preocupação é com quem eu vou te deixar. E aí Abigail diz, esse é Saulo, meu noivo. E aí Gesiel diz, eu não vejo Saulo como inimigo. Quando ele conhecer Jesus, com a mesma intensidade que ele defende o judaísmo, ele irá defender a mensagem de Jesus. E aí ele acaba morrendo. Gamaliel pede para que o corpo dele seja entregue para os homens do caminho, e Saulo imagina, está chocado. O mundo dele desabou ali naquele momento, porque imagina, o pior inimigo dele era o irmão da sua noiva. Então ele resolve romper o noivado. Abigail não gostaria, mas ele resolve, ele não consegue lidar com isso. É uma situação muito desafiadora para ele. E aí ele leva Abigail para a casa dos pais adotivos. Abigail, para preservar os pais, ela não fala nada do que aconteceu. Apenas a ausência de Saulo, ela diz que é porque ele tem muito trabalho a fazer. E Saulo fica durante 8 meses afastado da casa dela. E enquanto isso, ele continua perseguindo os cristãos, torturando. Só que ele sente muita saudade de Abigail. E ele entra em muita crise existencial. Ele pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou machucando tantas pessoas? E quando ele retorna para ver Abigail, ela está doente. Há 4 meses ela tinha adquirido a tuberculose. E Saulo, muito tocado, ele chega para ela e fala, Abigail, você me esqueceu? E Abigail responde, esquecer-te, Saulo? Por mais longa e rude que seja a estação de seca no deserto, a folha jamais esquecerá a chuva benéfica que lhe deu vida. Daí, Saulo vê um livrinho lá junto à cama de Abigail e pergunta, que livro é esse? E aí ela fala, é o Evangelho. E aí ela fala de Ananias, que era um simples sapateiro, que foi visitá-la e que falou sobre o Mestre Jesus. Abigail tinha se tornado cristã. E quando Abigail morre, Saulo, ao invés de certo modo, pensar, poxa, uma porta se abriu, eu preciso entender o Cristo, na verdade ele fica revoltado, ele fica mais indignado com tudo o que aconteceu e começa a intensificar as perseguições aos cristãos. E além disso, ele resolve ir atrás desse Ananias, que tinha convertido a noiva dele ao cristianismo. Ele descobre que Ananias está em Damasco, e aí ele junta uma comitiva de umas 6 pessoas e vai até Damasco. No meio do caminho, ele percebe uma luz muito grande, muito intensa. O cavalo se assusta e ele cai do cavalo. No que ele cai do cavalo, ele vê uma aparição de um homem chegando até ele, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo olha para ele e fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tanto persegues. Nessa hora, Saulo percebe que está cego. E Jesus chega para ele e fala,
entre na cidade de Damasco, que lá lhe será dito o que deves fazer. Quando ele chega em Damasco, ele dispensa a comitiva dele, fica só com Jacó, um dos homens de mais confiança dele. Ele vai procurar um amigo que mora lá em Damasco. E quando esse amigo descobre que ele está cego, já não o quer receber dentro da casa dele, manda dizer que não está. Saulo vai para uma hospedaria, e nessa hospedaria, ele muito sozinho, ele passa 3 dias fazendo muita oração e pedindo a Jesus um entendimento e pedindo a Jesus inspiração para ele saber o que ele deveria fazer. Após 3 dias, bate na porta uma pessoa, ele ainda acha que é o Sadoc, um amigo lá de Jerusalém. E quando ele abre a porta, é um senhor baixinho, era Ananias, que veio até ele, dizendo assim: o Senhor que conversou com você no caminho me pediu para eu vir até aqui e te restituir a visão e te mostrar o Evangelho. Então ele impõe suas mãos sobre Paulo e 2 escamas caem dos olhos dele e ele volta a enxergar. Naquele momento, Saulo se convence que Jesus é o Messias. Então ele vai com Ananias conhecer a igreja do caminho. Ele vê que as pessoas ali são muito simples, é muito diferente lá de Jerusalém, onde ele estava acostumado a ir. As pessoas tinham profissões muito simples, né? E ele fica ali com eles, só que Ananias diz: olha, Saulo, aqui é perigoso para você, porque você perseguiu os cristãos, as pessoas vão querer te perseguir aqui também. Então Saulo vai para o deserto, porque Gamaliel, ele já havia se aposentado e deixado o cargo dele com Saulo, e foi embora para o deserto de Damasco, morar, ficar um tempo lá, pensar sobre si, sobre a vida, depois que ele começou a ler o Evangelho. E Saulo procura Gamaliel. Chegando lá, Gamaliel, já muito cansado, fala, eles conversam muito, e Gamaliel entrega essa cópia que Pedro tinha dado para ele à época, de Mateus, para Saulo. E com essa cópia do Evangelho, Saulo vai morar com Áquila e Prisca, que são antigos servidores dos pais de Gamaliel, também em Damasco, mas numa região do deserto. E Áquila tinha tido seu pai morto em consequência das perseguições aos cristãos. E ele sabia que era por causa de Saulo de Tarso. Só que Saulo chega lá e não diz que ele é Saulo de Tarso. E ele passa lá 1 ano, quando ele sabe da morte de Gamaliel. E aí ele toma coragem e para falar para Áquila. Ele fala assim: Áquila, se você tivesse oportunidade de estar frente a frente com Saulo de Tarso, o que você faria? Aí ele falou assim: olha, Saulo, seria a oportunidade que eu teria de exercitar o perdão aos inimigos. E aí Saulo toma coragem e diz: eu sou Saulo de Tarso. E aí é muito comovente, eles se abraçam, e Saulo ainda passa mais 2 anos com eles lá, trabalhando como tecelão, porque Saulo já tinha esse conhecimento antes de ser um doutor da lei. Depois Saulo se despede, volta para Damasco, para a cidade, e ele acaba tendo que sair fugido de lá. Embora muitas pessoas o queriam bem, mas ele teve que sair fugido. E acabou indo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ninguém queria saber dele. Nem os amigos, porque achavam que ele tinha enlouquecido, e nem os homens do caminho, porque achavam que ele iria persegui-los. Então, Pedro envia Barnabé para conversar com Saulo para ver se realmente ele tinha se convertido. E ele vê que sim. Então Saulo é recebido, Saulo está muito abatido, muito magro,
E Pedro diz: nossa, precisamos cuidar de você, fica aqui com a gente. E aí Saulo pede para dormir na mesma cama que pertenceu a Estevão. Ele fica um tempo lá e quando ele se restabelece, Pedro diz: Saulo, aqui você precisa tomar cuidado porque as pessoas podem te perseguir. Eu acho melhor você voltar para a sua cidade natal. Você vai ter mais paz lá. Então Saulo vai para Tarso, que é hoje atualmente a Turquia. Chegando lá, ele vai visitar o pai. E o pai não quer receber. A mãe havia morrido de desgosto da situação do filho. Sua irmã também havia se mudado de Jerusalém, que antes ela estava lá, Dalila. Mas agora ele indo lá para Tarso, o pai não queria saber dele, só que acabou dando um pouco de dinheiro para ele para começar a vida e tinha deserdado Saulo. E aí Saulo vai para uma hospedaria e é um momento que ele está muito sozinho, né? E nesse dia ele tem um sonho com Abigail e Estevão, em espírito, vindo conversar com ele. E Saulo fala: olha, eu estou muito cansado de os fracassos que eu tive, né, passando por tudo que eu passei, tudo que eu fiz. E aí Abigail fala para ele: cansado, Saulo, quando o trabalho acaba de começar? E Saulo faz 4 perguntas para Abigail. Ele fala assim: o que eu devo fazer para viver verdadeiramente a mensagem de Jesus? E Abigail responde: ama. E Saulo fala: e se eu não conseguir amar? Trabalha. E Saulo diz: e se eu não conseguir encontrar o que eu estou buscando? Espera. Espera no sentido de esperança. E aqueles que não perceberem o meu esforço me machucarem? Perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Então, nesse interim, Saulo começa a trabalhar como tecelão, e num determinado momento, a igreja de Antioquia, que é mais ao norte, na Turquia, estava precisando de pessoas que tivessem um conhecimento profundo das leis de Moisés e do Evangelho. A igreja estava indo muito bem, mas precisavam de pessoas de mentes para isso. E então Pedro fica pensando quem que ele poderia enviar para lá. E ele lembra de Saulo de Tarso. Então ele pede para Barnabé e buscar Saulo e eles irem para Antioquia. Para Saulo, isso é um convite muito precioso, porque dá um novo alento para ele, espiritualmente falando, e ele vai. E aí Saulo, ele passa por vários lugares, tanto da Ásia Menor quanto da Europa, levando o evangelho. Ele acaba indo, tem um determinado momento que ele conhece a mãe de Jesus, Maria, ela vai até ele, é uma parte muito bonita, ela vai até ele para conhecer quem é o homem que está falando da mensagem do seu filho. Saulo, em muitas cidades, leva muitas surras, porque as pessoas elas não estão ainda preparadas para receber a mensagem de Jesus, não estavam, mas ele continua. Num determinado momento ele conhece Lucas, e eles andam muito juntos também. E Lucas começou a escrever também, porque Lucas entendia que era importante escrever sobre o que eles passavam. E Saulo falava assim, e aí eles ganhavam também muitos alimentos, dinheiro, de maneira para eles seguirem essa trajetória deles. Mas Saulo fala assim: não escreva sobre o que estamos ganhando, pediu para ele tirar dos escritos dele. Fale só das pedradas, porque eu não quero que ninguém pense que possa ganhar vantagem falando da mensagem de Jesus. Saulo, depois de mais de 30 anos pregando o evangelho, ele volta para Jerusalém e ele acaba sendo preso.
Ele fez 3 grandes viagens ao longo da Ásia Menor e Europa, e quando ele volta para Jerusalém, ele é preso, e daí ele não vai ser mais solto. Um dos homens de Tigelino, que era ligado perseguia os cristãos, acabou entrando na prisão com mais alguns homens e cortou a cabeça de Paulo e ele morre. Mas ele ainda tem muita coisa que viver no plano espiritual. Quando Saulo acorda no plano espiritual, ele está cego. Quando ele acorda no plano espiritual, ele está cego. E ele pensa, é merecido porque eu persegui os cristãos, esquecendo-se dos mais de 30 anos que ele pregou o evangelho. E aí ele ouve uma voz, é Ananias, dizendo a ele, Saulo, na terra eu abri os seus olhos para o evangelho, e aqui o mestre pediu para que eu abrisse os seus olhos para o plano espiritual. E na hora que ele começa a enxergar, ele vê uma multidão de seres que estiveram com ele, dos cristãos que ali trabalharam, que movimentaram toda essa mensagem de Jesus. E aí ele percebe Jesus chegando até ele, com Abigail e Estevão ao seu lado, e Jesus diz, Saulo, é da vontade de meu Pai que mártires e verdugos estejam na graça do seu reino. Saulo pede para que eles vão visitar as igrejas que foram fundadas antes deles irem embora, e lhe é concedido. Então ele vai para Macedônia, para Pisídia, para Grécia, para todas as igrejas, e os espíritos por ali passando deixam um rastro de luz. Saulo foi o único que pregou para o Ocidente. Todos os outros apóstolos pregaram para o Oriente. E onde o cristianismo se deu? Foi no Ocidente. Em certo momento, Jesus fala para Ananias, quando Ananias foi buscá-lo, vá buscá-lo, Ananias, porque ele é o vaso escolhido. Jesus sabia a importância de Saulo de Tarso, que, num determinado momento, se torna Paulo de Tarso. Ele muda seu nome para Paulo. Ele foi um grande bandeirante do Evangelho e deixou esse legado para nós. Essa história está no livro Paulo e Estevão, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel.